Graça e paz a todos os irmãos em Cristo Jesus. Que Deus abençoe sua vida, a vida de sua família e que Deus prospere os seus negócios. O tema da mensagem, meus irmãos, é Noé, o pacto e o arco-íris. E para isso nós vamos usar o texto sagrado que está em Gênesis, capítulo 9, versos 11 a 17. Nós já temos aqui as lições espirituais sobre Noé, a introdução, a importância de Noé nas Escrituras e a conclusão. E temos aqui separado também 3 versículos a respeito do arco-íris. Por que eu decidi fazer esse vídeo, meus irmãos? Porque tem muito crente falando que até o arco-íris é dos gays, é dos sodomita, é daquela festa na Paulista, em outro qualquer lugar do mundo. Negativo, meus irmãos. O arco-íris foi instituído, mostrado para Noé há muitos anos atrás, meus irmãos. Deus fez um pacto com Noé, dizendo que não acabaria mais com a raça humana, e ele diz para Noé que este é o sinal. Quando eu ver o sinal nas nuvens, me lembrarei desse pacto, e não mais cefarei a vida da raça humana através das águas. Que Deus acabou com a raça humana daquela época através das águas. Então, muito cristão, isso é um absurdo, cristão dizendo que o arco-íris é dos gays. Tem cristão que não chegou a fazer a festa da filhinha dele, não chegou a colocar o arco-íris no enfeite, dizendo que o arco-íris é do sodomita, é dos gays. Não, o arco-íris foi mostrado por Deus e a raça humana usa da forma que bem quer. Então tudo que Deus criou foi bom, mas as pessoas o usam para outros fins, acabam deturpando as coisas de Deus. Assim como Miriam, o cântico de Miriam, a Bíblia vai dizer que ela tocou alguns instrumentos musicais ali. E a gente vê esses instrumentos musicais hoje dentro do candomblé, dentro da Umbanda. Então Deus criou tudo para Ele, meus irmãos. Então não tem essa de que é de Satanás, não. Apenas os sodomitas, os gays, pegaram o arco-íris, gostaram do arco-íris e pegaram achando que eles inventaram. Mas não, isso já é da época de Noé. Assim como o mar também, né, meus irmãos? Como eu já fiz um vídeo que Deus deu a praia, o mar, para toda a raça humana. E alguns usam de uma forma, outros usam de outra. Alguns vão lá para se divertir e algumas religiões uma vez por ano vai lá para enfiar o barquinho na água, para levar o barquinho, para depois esse barquinho voltar e para os garis ficar limpando a praia depois todinho. Então as pessoas gostam, dizem que temos que cuidar mais, né, do planeta. Então eles deveriam ver isso daí também. Em vez de ficar jogando barquinho de isopor, barquinho de madeira, flores, pedido, para depois ficar tudo lá na água, algumas coisas voltam, outros não. Então eles deveriam reaver isso também. Mas tudo que Deus criou é bom e é para a raça humana. Só que cada um acaba usando de uma forma. Mas o arco-íris não é dos gays. Os gays não tem nada a ver com isso. Eles apenas pegaram. Assim como os góticos usam a roupa preta. E usam de preto e assim vai. Assim como os espíritas usam o branco. Então não tem nada a ver. Foi tudo criado por Deus. Tudo é para Ele e por Ele. Vamos aprender um pouquinho mais, irmãos, sobre as lições de Noé. Vamos ler aqui em Gênesis, capítulo 9, versos 11 a 17. Depois a gente vai ver aqui as lições espirituais de Noé. Tá bom? E vamos ver um pouquinho também sobre o arco-íris em Ezequiel e em Apocalipse. Vamos ver então o que o texto diz. Gênesis 9, do 11 ao 17. Estabeleço minha aliança convosco. Tudo que existe nunca mais será destruído pelas águas do dilúvio. Não haverá mais outro dilúvio para devastar a terra. E Deus afirmou: este é o sinal da aliança que instituo entre mim e vós, e todos os seres vivos que estão convosco, para todas as gerações futuras. Colocarei o meu arco nas nuvens, e ele se tornará um sinal fulgurante da aliança entre mim e a terra. Quando eu reunir as nuvens sobre a terra, e o arco surgir por entre as nuvens, eu me lembrarei da aliança que há entre mim e vós, e todos os seres vivos de toda a carne. E as águas nunca mais se tornarão um dilúvio para destruir toda forma de vida. Quando o arco estiver na nuvem, eu verei e me lembrarei da aliança eterna que há entre Deus e os seres vivos, de todas as espécies que vivem sobre a face da terra. E concluindo, asseverou Deus a Noé:
Este é o sinal da aliança que estabeleço entre mim e toda forma de vida que existe sobre a face da terra. Então, irmãos, o arco-íris foi Deus que criou. É por isso que ele é lindo desse jeito. Porque se fosse um homem, né, irmãos, seria feio. Mas como é Deus que criou, é lindo. Aí os gays foram lá e pegaram e fizeram essa baderna toda. Então vamos ver o que está escrito em Ezequiel, capítulo 1, 26 a 28. Sobre um pouquinho mais sobre o arco. E por cima do firmamento que estava por cima da sua cabeça havia uma semelhança de trono, como de uma safira, e sobre a semelhança do trono havia como que a semelhança de um homem no alto sobre ele. E vi como a cor de âmbar, como o aspecto do fogo, pelo interior dele, desde a semelhança dos seus lombos e daí para cima, e desde a semelhança dos seus lombos e daí para baixo. Vi como a semelhança de fogo e um resplendor ao redor dele, como o aspecto do arco que aparece na nuvem. Olha só, irmãos, o arco que aparece na nuvem. O arco-íris, no dia da chuva. Assim era o aspecto do resplendor em redor. Este era o aspecto da semelhança da glória do Senhor. E vendo isso, caí sobre o meu rosto e ouvi a voz de quem falava. Olha só, irmãos, o aspecto era como o arco que aparece nas nuvens. Vamos ver aqui em Apocalipse 4:3, mais um pouquinho sobre o que está falando sobre esse arco. Apocalipse capítulo 4, versos 3. E o que estava sentado era na aparência semelhante à pedra de jaspe e de sardônica, e o arco celeste estava ao redor do trono, e era semelhante à esmeralda. Este arco celeste é o arco-íris. Agora em Apocalipse capítulo 10, versos 1. E vi outro anjo forte que descia do céu, vestido de uma nuvem, e por cima da sua cabeça estava o arco celeste, e o rosto era como o sol, e os pés como coluna de fogo. Olha só, irmãos, isso só alguns versículos que eu peguei, irmãos, para não ficar pesado o vídeo. Mas está aí, o arco-íris foi Deus que criou, por isso que ele é lindo. E os gays pegaram, mas tá bom, né, irmãos? Se eles pegaram, porque gostaram. Que Deus trabalhe na vida dos gays e abre a mente deles para acabar com esse negócio de Sodoma e Gomorra, homem com homem, mulher com mulher. Porque assim como no tempo de Noé, Jesus disse, o povo comia, eles vão falar ali na época de Ló. Na época de Noé, né, o povo também comia, bebia e dava-se em casamentos, até que Deus achou graça em Noé, Noé entrou na arca e Deus mandou água em abundância, né, irmão? Imagina na época de Noé. É como nos dias de hoje, o povo vai falando, olha, toma cuidado com essa vida, cuidado, homem com homem não vai dar certo, mulher com mulher, vovô com vovô, vovó com vovó. Jesus vai voltar, ele vai voltar, e como diz no livro, e abrirá o livro, e abriu outro livro, o livro dos livros, e os mortos foram julgados pelas suas obras. Então, meus irmãos, lembrando que nós não temos nada contra os gays, cada um cuida da sua vida e faz o que bem quer, mas nós temos que falar a verdade sobre a palavra de Deus, porque como eu acabei de dizer, vai abrir um livro e outro livro, o livro dos livros, e os mortos foram julgados pelas suas obras. Então todos os vídeos que eu coloco no canal, meus irmãos, tem que tomar cuidado, porque vai ser julgado. Então o negócio é estreito. As lições espirituais sobre Noé, meus irmãos. Noé alcançou graça diante do Senhor. Noé entrou para a história como fundador de uma nova humanidade. Toda a raça humana havia sido eliminada por uma terrível catástrofe universal chamada dilúvio. Com exceção dele e de sua família, coube a Noé o título de progenitor de uma nova raça humana que sobreviveu ao dilúvio universal. Seu nome Noé significa repouso, consolo, descanso, o que condiz com sua história dramática de sobrevivência, ao tornar-se um consolo para toda espécie sobrevivente da terra. A importância de Noé nas Escrituras. Noé viveu no meio de uma civilização pagã que estava prestes a ser exterminada na terra. Gênesis 6:7. Porque a maldade humana havia enchido a medida de Deus. Gênesis 6:5-6. Em Gênesis 6:8, a Bíblia deixa bem claro que Noé era a única exceção disso. Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Gênesis 6:8. Não significa que Noé fosse perfeito, e sim que Deus viu algo especial nele
que o diferencia de todos os seus contemporâneos. Em Gênesis 6:9 está escrito: estas são as gerações de Noé. Noé era varão justo e reto em suas gerações. Noé andava com Deus. Em Gênesis 6:22, a Bíblia celebra a obediência de Noé, dizendo: assim fez Noé, conforme tudo o que Deus lhe mandou, assim fez. O projeto de construção da Arca da Salvação, ordenada por Deus, havia sido plenamente executado por Noé. Em Gênesis 7:1, Deus confirma a diferença que Noé fazia no meio da sua geração, dizendo: entre tu e toda a tua casa, entra tu e toda a tua casa na arca, porque te hei visto justo diante de mim nesta geração. Em Gênesis 8:20, a Bíblia revela a dedicação de Noé ao Senhor ao prestar um culto de adoração ao Senhor, edificando-lhe um altar em gratidão por tão grande salvação, e o Senhor aceitou e aprovou o seu sacrifício. Gênesis 8:20, 22. Em Gênesis 9:1, Noé e sua família recebem a bênção da frutificação e da multiplicação, para celebrar um novo recomeço para a humanidade. Abençoou Deus a Noé e seus filhos e disse-lhes: frutificai e multiplicai-vos e enchei a terra. Em Gênesis 9, do 8 ao 17, Deus celebra uma aliança perpétua com Noé e seus descendentes, utilizando o arco-íris colorido que aparece nas nuvens, como símbolo universal daquela aliança. Em Gênesis 9, do 20 ao 23, a Bíblia não oculta os erros de Noé, apenas revela que, embora fosse o fundador de uma nova humanidade, continuava ainda pecador, tanto quanto seu antepassado Adão. Tal fato apenas reforça que Noé possuía algumas virtudes importantes, porém isso não era suficiente para tomá-lo merecedor de tão grande salvação. O mérito foi da graça do Senhor e não de Noé. Gênesis 6:8. Não obstante tudo isto, a Bíblia celebra como herdeiro do mundo e pregoeiro da justiça. Hebreus 11:7 e 2 Pedro 2:5. Conclusão, meus irmãos, sobre a vida de Noé, sobre o nosso vídeo de hoje. A história de Noé revela que Deus reconhece todo o nosso esforço para sermos fiéis no meio de uma geração corrompida e perversa. Olha só, irmãos, é o que eu acabei de falar. Nós estamos no meio de uma geração corrompida e perversa. Homem com homem, mulher com mulher, vovô com vovô, vovó com vovó. Uma baderna geral, meus irmãos. Se vocês andarem lá na Paulista de domingo, vocês vão saber o que eu estou falando. Então, Noé naquela época já tinha uma geração perversa, que Deus já estava enojado, meus irmãos, e manda construir a arca. Você imagina, ninguém creu. Imagina: ô velhinho, o que você está fazendo aí, essa arca? Você acha que vai vir tanta água para colocar isso aí para flutuar? Assim como hoje, né, irmãos? A gente fala que vai vir um julgamento, que vai vir uma justiça, e muitas vezes, 70% das vezes, vem em vida, mas o povo não acredita. Embora a nossa salvação esteja baseada em todo o mérito da graça divina e não em nossa justiça, não pelas obras da justiça que houvéssemos feito, mas segundo sua misericórdia, nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo. Tito, capítulo 3, verso 5. Então tá aí, meus irmãos, um pouquinho sobre o vídeo de hoje, sobre as lições espirituais de Noé, o pacto que Deus fez com Noé sobre o dilúvio, e junto com esse pacto ele dá um sinal do arco-íris, dizendo que todas as vezes que apareceu o arco-íris nas nuvens, ele vai se lembrar do pacto que fez com Noé há anos e anos atrás, antes mesmo de Jesus Cristo vir nesse mundo. Deus fez um pacto que nunca mais ia mandar tanta água que nem mandou naquela época, que só ficou vivo Noé. Então tá aí, meu irmão, sobre Noé, o pacto e o arco-íris, meus irmãos, que é para todos. O arco-íris não tem nada a ver com os gays. Eles pegaram para usar, é uma afronta, até uma afronta sobre o Criador, que estão usando sem sabedoria, né? Então eles levantam aquele pano cheio de cor, achando que está fazendo alguma coisa. Apenas Deus que criou o arco-íris. Tá bom? Fiquem na paz do Senhor e que Deus abençoe a vida de todos vocês.